Foi corrido, mas a gente conseguiu, porque eles vão embora hoje, então a gente quis pegar esse mesmo. Mas, para começar, eu quero me apresentar, né? Meu nome é Ruth Etel. Eu sou aqui da Igreja Batista dos Irmãos. Eu sou o Luiz Marcelino. Eu sou Luizinho, também aqui da Igreja Batista dos Irmãos. Nós já estamos aqui uns bons anos, né, Ruth? E estamos com esse projeto novo, que é o podcast, né? E você pode sugerir o nome para o nosso podcast, né? Vamos estar tentando fazer pelo menos uma vez por semana, tá trazendo entrevistas legais, né? Com assuntos bem bacanas. Tanto é que agora nós vamos apresentar os nossos irmãos aqui, Isso. Carlos e Ju. Meu nome é Carlos Schulz, atualmente missionário lá nos Ministérios Palavra na Vida, na região sudeste. Mas nós fomos missionários na Romênia por 3 anos. Estamos aqui para tratamento da minha saúde, mas esperançosos para poder retornar o quanto antes ao campo missionário. Meu nome é Juliandra, sou esposa do Carlos, mãe da Ana Júlia e do Davi. E estamos nessa aventura aí, passeando por vários lugares, retornando aqui para a igreja. Muito feliz de estar aqui. Sim, a igreja Batista dos Irmãos é uma igreja que, para nós, acalenta o coração, né? Primeiro porque tivemos o privilégio de estudar com o pastor Samuel, conhecê-lo. E lembro em 2018, quando viemos para cá pela primeira vez, fomos muito bem recepcionados, o acolhimento dos irmãos. Então, para a gente é um privilégio estar aqui com vocês hoje. Nossa, que bom. Nós ficamos muito felizes por isso, né? E ontem, na hora que a gente estava conversando eu estava conversando com a Ruth, falou, vamos aproveitar, porque eu acho que tem muita história bacana para contar. Então, como se diz esquartejador, vamos do início. Vamos em partes. Vamos por partes, né? Então, assim, meu irmão, como é que começou, antes de tudo, essa visão para ir para um seminário? Como é que foi o seu encontro com Cristo? Eu me converti, né? Juliandra nasceu, a gente chama de lar evangélico, né? Os pais crentes, pela graça de Deus, mas eu fui conhecer a Jesus Cristo em 1998, já aos 19 anos. Eu era uma pessoa extremamente iracunda, uma pessoa extremamente nervosa. Eu só queria saber de treinar karatê. Eu tive na infância, alguns abusos que me deixaram muito introspectivo, queria aprender a me defender. E eu não sabia conter a ira, né? Eu hoje, poxa vida, né? Fiz seminário, estudei direito, mas eu não gostava de estudar, não. Minha vida era treinar karatê, era o esporte. E eu reprovei 2 anos no ensino médio. A história começou muito ruim. Mas a graça de Deus começou, né? E a minha avó, isso é importante. A minha avó foi a primeira pessoa da minha família que se converteu. E ela, todas as férias que eu ia para casa do meu primo, lia do Evangelho, né? Eu não entendia muito bem, mas estava com a minha avó. Só que no ensino médio, depois de repetir 2 anos, eu caí na mesma turma que o primo de Juliandra, o Marcos, o irmão Marcos. E eu lembro que ele era uma pessoa extrovertida, que nem o irmão, brincalhona. E ele sentou no meu lugar uma certa manhã e eu cheguei atrasado. E quando eu cheguei atrasado, eu falei para ele, sai do meu lugar, marrento. E ele falou, está escrito seu nome aqui. E eu fui para cima dele. É do karatê. E fui para cima dele nervoso. A professora, aquela bagunça separando. E eu sempre me sentia muito mal depois desses meus surtos de raiva. Eu chorava muito, né? E eu não tinha amigos por conta disso. Qual foi a grande diferença? Esse menino, em vez de, como todos os outros, se afastar de mim por causa de Cristo, resolveu se aproximar. E para mim não fazia sentido como, depois de eu ter agredido, querido bater nele, ele vem agora para querer ser meu amigo. Não fazia sentido. Então ele se aproximou, ficamos muito amigos. Ele falando de Cristo, e certa feita convidou para eu conhecer a igreja lá em Jundiaí, a igreja memorial. E foi a partir dali então que eu conheci um casal, o Israel e a Sueli, e eles começaram a ministrar os estudos bíblicos. Então foi ali em outubro de 2018 em que eu... 98. De 98, em que eu entreguei minha vida a Cristo Jesus. E tudo começou por meio
de alguém que resolveu não me colocar de lado, mas me acolher, apesar do meu temperamento. Amém. E Juliandra, assim, crescer num lar cristão é diferente, né? Se bem que dá até assunto para outro podcast. Né? Dá até assunto. Mas como é que foi ali? Então, no meu caso, meu avô era pastor, meu pai músico, sempre muito envolvido, né? Participou daquele conjunto Som Maior, a gente viajava o Brasil nas apresentações, era todo sábado ensaio, era o dia inteiro de ensaio lá no Colégio Batista de São Paulo, igreja no domingo. Era uma vida que, para mim, a vida fazia sentido a partir da igreja. Né? Não tinha outro sentido, o resto era o resto. Aquilo era a minha vida. Então, quando eu conheci o Carlos, já na igreja, no grupo de jovens, eu tinha passado por um problema muito sério de saúde, eu estava retornando, porque eu não podia mais entrar em contato com pessoas, eu tive que ser afastada do convívio de pessoas. Então, eu estava voltando, foi quando eu conheci, foi tudo muito diferente, né? Conhecer a vida dele, saber como era a vida dele, porque a minha vida era o oposto da dele, em diversos sentidos. Então, a minha vida de adolescente, de juventude, a minha profissão eu fui escolher a partir do que eu fazia na igreja. A esposa do pastor chegou para mim e perguntou: você pode ajudar no coral infantil? Você sabe música, eu quero alguém que sabe música para fazer musicalização infantil. Eu falei: tá bom, mas o que é musicalização infantil? E aí eu fui buscar saber. E com isso, não só eu aprendi o que era, como tive acesso a uma das melhores educadoras do Brasil. Eu nem sabia disso na época, presente de Deus na minha vida. Trabalhei 12 anos no colégio dela, na escola dela. Aprendi tudo o que eu poderia aprender. Escolhi minha faculdade a partir disso. E todo o ministério foi a partir também de música e discipulado. Tudo aquilo que a gente fez. Então, eu vi a graça de Deus também nas menores e grandes escolhas. Deus foi guiando e só posso agradecer também. Amém. E antes de vocês casarem, vocês tiveram essa conversa, vamos para um seminário. Como é que foi isso? Não. Nós nos conhecemos, nos apaixonamos, queríamos estar juntos, mas os planos eram outros, né? Eu comecei a estudar artes, fui para a Unicamp, só que eu era neófito, porque eu me converti em outubro de 98, entrei na faculdade em 99, e algumas tentações por lá. Falei com o Ju, falei com os pastores: olha, eu preciso me firmar na fé. Eu não vou aguentar, eu vou fazer bobagem. A faculdade é um diferencial, né? Divisor de águas. Foi. Né? Então eu percebi que com a alegria de Cristo Jesus, mas muito fraco na fé, eu com medo de ceder a algumas tentações, eu resolvi falar: não, eu vou voltar para a igreja, vou trabalhar. Meu pastor acolheu, meus pais não eram crentes e ficaram assim: mas como você vai abandonar por causa de Jesus? Não fazia sentido. Aí eu resolvi estudar direito, e que era algum outro sonho que eu tinha. Eu gostaria de talvez ser um delegado da Polícia Federal. E a minha esposa estudou pedagogia, naquilo que ela já se propunha, e queríamos, obviamente, continuar servindo na igreja, ter as nossas profissões. Desde muito cedo já trabalhávamos com adolescentes, pré-adolescentes, e seguíamos até a juventude deles, até que um dia eu me envolvia muito, né, com os trabalhos da igreja. Nós recebemos uma equipe da Jocum na minha cidade, e eu fui colocado, né, para estar com eles, né? Então eu os acompanhei para cima e para baixo, e eles fazendo aqueles evangelismos de impacto deles, e comecei a aprender algumas coisas lá com eles. E até que um dia o líder da ETED deles lá disse para mim: olha, hoje você fala para essa galera aqui na escola. Eu falei: mas eu não sei falar. Camarada, você é advogado, você está estudando, você não sabe falar? Você sabe falar. Você sabe comunicar. Mas o que eu vou falar, né? Ele só me pegou e disse o seguinte: Carlos, venha cá. Olha para todos esses meninos aqui. Eles não têm Jesus. Os ame. Foi a primeira vez que eu preguei para um público. E a partir daí,
Deus me mexeu de tal forma que eles foram embora. Eu comecei a criar programas evangelísticos na nossa igreja. Criamos um grupo chamado Resgatarte. Íamos em escolas públicas, fazíamos evangelismo nas ruas. Começamos, então, um ministério já voltado para essa área de evangelismo, para essa área de discipulado mais intenso. E foi aí que Deus começou, então, a mover o meu coração para deixar todos os outros planos, para que a gente começasse a pensar em seminário e depois disso missões. Uma coisa interessante nesse meio é que, como eu vim de uma família cristã e tínhamos vários missionários na minha família, me comunicava muito com os meus tios que estavam lá na Índia, Portugal e tal, para mim era algo normal. Ser missionário era fazer parte da vida comum, não era algo diferente. E a profissão, para mim, era pensada como algo muito relacionado à vida eclesiástica e ministerial. Nunca foi nada muito separado. Então, desde a minha adolescência, eu tinha, sim, o desejo de missões, mas eu achava que em algum momento isso ia acontecer, de alguma forma ia acontecer. Então, eu fui seguindo a trilha que Deus foi colocando. Então, quando aconteceu, não foi tão... Não foi um susto. Não, e teve uma parte muito importante. Caros jovens que almejam episcopado, eu recebi um conselho. O tio de Juliandra foi missionário por muitos anos na Índia. Depois disso foi ali na região da Malásia, das Filipinas, né? Depois se aposentou pela Junta de Missões. Hoje está lá em Portugal, parte em Portugal, parte Brasil. E quando Deus me deu o chamado e o desejo ardente de querer ir para o ministério, fui conversar com ele e pedir conselhos, né? E a minha intenção era, vamos direto para o seminário. E aí ele olhou, escutou a nossa história e disse, muito bom, Carlão, não perca, né, essa chama, mas forme-se, tenha a sua profissão, trabalhe na igreja. E voltamos a conversar dentro de alguns anos. A princípio foi um banho de água fria. Não, totalmente. Como assim? Mas a sabedoria, né? Porque o pastor William, lá da igreja de Jundiaí, nos colocou cuidadosamente em várias áreas para trabalhar. Antes disso também teve o Damárcio e tantos outros, mas nos testando em várias áreas. Porque... Então, trabalhamos desde a parte de educação, na parte de música, até mesmo, eu lembro de na Redentor, batelagem. Então, várias as coisas que nós somos experimentados, e a testificação da igreja, ela surge naturalmente, né? Então, quando amadurecemos mais um pouco, tanto que nós fomos para o seminário já casados e com dois filhos. Nós, a conversa que tínhamos com o pastor Tomé foi antes disto. Antes dos filhos. Mais ou menos 10 anos antes da nossa ida para o seminário. Então foram 10 anos de preparo na igreja, né, para testificar com a igreja, de a gente também experimentar o treinamento que iniciou na igreja antes de irmos ao seminário. Então a igreja começou o projeto de forjar as nossas vidas muito antes, nos preparar para o ministério muito antes do seminário, que teve uma função importante, mas o forjar do missionário se deu no seio da igreja. Porque eu penso assim, né? Eles te deram um alicerce, né? Não foi o boom ou seja, o conselho caiu, parecia que foi um banho de água fria, mas caiu como uma luva, né? Eu pude amadurecer como crente. Eu acho que se eu chegasse num seminário muito novo, muito imaturo, talvez os erros no ministério seriam muito mais prejudiciais ao reino, né? E Deus, o tempo de Deus, ele é perfeito nesse sentido, né? Cabe a gente se submeter, mesmo que não entenda, né? E colocar as nossas emoções, os nossos desejos no devido lugar e aguardar o desejo de Deus. Porque quando chegou o momento, não houve resistência da igreja, não houve muitas dificuldades de levantar o sustento, né? Sempre muito apertadinho, mas o dinheiro chegando. Pudemos passar todo o período lá no Seminário Bíblico Palavra da Vida, e aí sermos enviados para a Romênia. Então, Deus sabia o que estava a fazer e precisou trabalhar muitas coisas no meu coração. Coisas que eu nem sabia que precisava, né? Então, ele foi cirúrgico nisto. Nossa, bacana. Porque depois... Chega lá em Atibaia, no Palavra da Vida,
né? Que é frio. Frio. Lá é frio, porque eu já fui jogar lá no Elefantão, lá no ginásio lá. Então eu conheço o lugar. É onde que a nossa pele fica toda branca. E haja creme. Sim. E haja creme. E chegando no Palavra da Vida... Chegando na Palavra da Vida, nós tínhamos assim o desejo missionário, tanto que lá o Palavra da Vida ele tinha algumas ênfases, né? Para o ministério pastoral, ou para o ministério educacional ou missiológico. Eu conversando lá com alguns orientadores, eu acabei fazendo duas ênfases, né? O pastoral e missões ao mesmo tempo. Mas a gente não tinha assim um direcionamento muito preciso. Eu sempre tinha uma queda pelo leste europeu. Veja, o meu avô, por parte de mãe, era romeno, assim como o avô de Juliandra, também romeno. Então, esse Então, sobrenome seu não é Não, alemão. É que Schultz ele é alemão porque por parte da família dos meus pais é alemão. O sobrenome romeno não entrou. Yarenchuk não acabou entrando, né? Porque minha mãe achou que ia ficar muito grande, comprido o nome. Eu até penso em entrar com um pedido para colocar ali o sobrenome. Eu nem arrisco falar. Schultz, Yarenchuk. Schultz. Então eu tinha uma visão para o leste. Comecei a estudar russo, porque eu até pensei em Rússia, talvez Ucrânia. E nessas conversas nós conhecemos lá um professor, o Dr. Davi Merck, que é um homem muito experimentado em missões, é do Palavra da Vida, mas viajou já a Europa toda, muitos países na África, e ele tinha muitos contatos. E ele começou então, nos conhecendo, a falar um pouquinho da nossa família para pastores na Rússia, na Ucrânia, na Romênia, ali ao lado na Hungria. E Deus movimentou pastores romenos que entraram em contato conosco. E ao entrar em contato conosco, então, começamos uma relação, né? Então, tivemos uma primeira vez lá em 2016, conhecemos a igreja, em 2017 retornamos, e em 2018, então, nos mudamos em caráter definitivo para a Romênia. Então, foi uma transição muito natural, que ocorreu por meio de conhecer o campo, conhecer os pastores e do abrir e fechar as portas de Deus, né? Estávamos abertos para qualquer país ali do leste, onde estava o nosso coração, mas Deus confirmou Romênia, que para a gente foi uma satisfação. Meu avô veio fugido de guerra, a mesma coisa de Juliandra, né? O bisavô dela, oficial do exército, foi ferido com tiro, ficou com problemas pro resto da vida. O meu bisavô foi prisioneiro de guerra, né? Então eles vieram ao Brasil e o Senhor os alcançou aqui no Brasil. Então nós, com aquele senso de voltar às origens para que agora a gente pudesse alcançar o povo da nossa raiz. Então para isso a gente deu até um ânimo maior. Nossa, bacana. Antes de vocês se mudarem, você foi para lá? Sim, nós fomos por quase um mês em 2016, conhecer os pastores, as propostas, as necessidades. Retornamos em 2017, e nisso trabalhando, servindo lá, evangelizando, fazendo coisas junto da igreja, para realmente termos a testificação, né? Porque a gente precisa às vezes tomar cuidado com o nosso querer pessoal. O desejo estava lá, mas a gente queria sempre, e essa sempre foi a nossa luta, a testificação do Senhor e da igreja, nunca à parte. No meio disso, a gente fez também outras viagens aqui dentro do Brasil para também conhecer outros campos, porque a gente pensava, bom, mas a gente se encantou lá, mas pode ser que outras coisas aqui também, Deus fale, não, mas é aqui. E a gente nós fizemos o trabalho, foi muito bom enquanto fizemos o trabalho, mas aí nós dois entrávamos no avião, um olhava para a cara do outro e fazia assim, foi muito bom, mas ainda não é lá, né? Ainda Nós somos não é. no norte do Faltava Maranhão. algo. Alguma coisa assim, foi muito bom enquanto estivemos, mas parece que ainda não é o lugar. Mas o dia que nós voltamos da Romênia pela primeira vez, apesar de termos passado cada coisa... Nós passamos em 2016 por um Foi. atentado terrorista na Turquia. Isso que eu fiquei sabendo, a gente queria sabendo. que vocês
Relate-nos isso, porque você gastou o seu inglês ajudando. Vai, conta. Gente, vocês vão ver. Foi interessante porque assim, estávamos empolgados, chegando, íamos para a Romênia, mas a conexão foi na Turquia, né? E a Turquia estava vivendo umas tensões políticas, né, entre grupos radicais, entre o governo. E ao desembarcarmos então no aeroporto de Ataturk, nós fomos até, ficamos sabendo depois, né, o último desembarque do avião, porque a hora que nós desembarcamos, ao mesmo tempo, estava 3 terroristas adentraram no aeroporto, um deles na entrada, que a segurança lá é forte, mas ele se explodiu na entrada, facilitando a entrada dos outros 2. Né? E nós entrando e caminhando, e de repente ali alguém passando uma faixa zebrada, né? No flight, né? Eles não estavam falando inglês direito, e a gente tentando entender o que estava a acontecer, né? E Juliandra até brincando, não, mas está um cheiro de comida queimada. Eu falei, comida queimada, você está com fome. E de repente, a alguns metros assim, alguém entra atirando, aquela muvuca de um povo vindo na nossa direção. Me perdi de Juliandra. Só tava vocês 2. Graças a Deus. Os nossos filhos ainda não tiveram tido a oportunidade de ir conosco. E aí, de repente, esse segundo homem foi alvejado pela polícia, só que ele acabou não morrendo e deu tempo de ele se explodir. Né? O terceiro, ele acabou sendo abatido pela polícia e não se explodiu. Então, aquela bagunça, aquela muvuca, a gente ficou lá se escondendo um tempo todo. Uma outra brasileira ali também veio conosco. E algumas coisas interessantes, né? Porque estávamos com muito medo, a gente olhava aquela multidão, a gente não sabia quem era quem ali. Né? E era interessante que estrangeiros que não eram turcos ou muçulmanos olhavam para pessoas comuns, muçulmanos, ficavam com medo. Né? Será que é alguém que vai explodir? E aí eu até falei para a Juliandra, né, olha, fica aqui que eu vou tentar achar alguma saída, porque eu preciso saber para onde nós vamos correr, né? Juliandra, não, Julia, eu preciso saber para onde nós vamos correr. Aí nisso tinha numa lanchonete abandonada, estava televisionando já, ataque terrorista, Ataturk, né? E comentei com ela. Mostrava bem à frente do aeroporto. Então, a gente ouvia todos os sons do que estava acontecendo, mas a gente estava na parte de trás, né? A parte das chegadas dos aviões. E a gente via na tela à frente do aeroporto aquela muvuca de ambulância, de bombeiro, os taxistas levando as pessoas, porque não tinha ambulância suficiente para levar as pessoas para o hospital, e a gente olhando aquilo tudo acontecendo na tela. Era em Ankara que vocês estavam? Ataturk. E aí o que aconteceu foi, olha que a Juliandra, se está sendo televisionado, a igreja está a saber do que está a acontecer. E aí então a igreja está orando. E vem uma paz assim, que excede todo o entendimento de fato. Né? Só um detalhe. Claro. Quando nós saímos de São Paulo, o voo atrasou 35 minutos. O voo não é normal esse atraso tão grande nessa companhia. Esses 35 minutos, na viagem, o piloto conseguiu ganhar 20. Ele conseguiu só atrasar 15 dos 35. Só que esses 15 tiraram a mim e ao Carlos do centro de onde estaria o atirador. Deus foi fantástico. Ao ponto de daí eu consegui achar fui circular, achei um dos chefes da segurança que foi muito bravo comigo. Vocês não estão sabendo o que está acontecendo? Eu falei, não, eu estou sabendo o que está acontecendo, mas eu estou lá com centenas de outros passageiros se pisoteando porque a gente não tem nenhuma informação. O que precisamos fazer? Vocês têm que passar pela imigração, está aberto, e procurar o hotel desk para vocês têm que evacuar, mas espera lá. Mas eu vou ter carimbo no passaporte, como é que vão me identificar depois? Não, passa pela imigração. Né? E aí, então, quando eu voltei até a Juliandra, aí eu fui falar o que nós precisamos fazer, algumas outras pessoas chegaram e começaram a pedir informações, né? Tá, então tem que ir para cá, e aí começou a montuar gente no nosso lado. Então a gente foi para trás de um balcãozinho da Turkish Airlines e começamos a receber gente.
Eu falo, ó, vai pelo corredor, passa pela imigração, que vai ter lá fora um hotel desk para vocês poderem ser enviados, o governo vai pagar. E aí a gente começou a dar informação. E eu lembro de uma senhora espanhola chegou para mim. Como é que vocês conseguem estar tão calmos com isso, né? E aí que vem as oportunidades, né? Eu falo, não sou eu que estou calmo, é o Deus que eu creio que me deixou mais tranquilo, né? De poder testificar, de poder testemunhar. Então a gente acabou, foi não foi um dos últimos, mas a gente demorou para sair do aeroporto, que foi engraçado, ficou aquela muvuca de gente querendo informação, que não estava escutando, não estava entendendo, e a gente dando então a direção. Faltou você pegar o microfonezinho lá. Atenção. Atenção. Atenção, senhores passageiros. Aí alguém fular da fila, ó, a senha. Deixa salvar a senha. Vai lá pro final da fila lá, porque... E sabe o que foi o meu maior medo? Óbvio, né? Teve um momento em que eu pensei, meus filhos vão ficar órfãos, né? Como é que vai ser? E bateu o medo, né? Bateu a insegurança. E depois, o meu maior insegurança foi, a Juliandra vai dar para trás, ela não vai querer mais essa vida missionária, né? Mas o engraçado foi que, ao ver as mulheres muçulmanas, conta essa história, Ju, que isso é muito impactante. Porque nesse período todo, o que acontece é que tudo fica quebrado, fica assim, as coisas param de funcionar, mesmo banheiro, coisa mais básica, assim, você não tem mais água, você não tem mais onde comprar nada. Então pensa assim, não tem internet. Então, se você está em trânsito, você tem dentro da sua mala de mão uma quantidade X de fraldas, de leite em pó. Pense então essas mães cheias de filhos, porque os muçulmanos geralmente têm muitos filhos. E aí chega um ponto que você não tem mais uma papinha para dar, você não tem mais leite, você não tem mais fralda, e as crianças estão chorando, gritando, desesperadas, e aquelas mães precisavam cuidar. Então eu vi aquelas mães com a maior paciência do mundo, sabe, às vezes segurando um, pegando outro aqui, uma que tinha um pouquinho mais de fralda, que tinha não sei o quê, compartilhando com a outra. Elas pegavam os balcões, abriam as gavetinhas dos balcões, faziam caminhas para as crianças, colocavam as crianças para dormir. Olha, foi um negócio assim, eu vi aquelas mulheres. Enquanto isso, os pais estavam o quê? Sentados dormindo, falando ao celular, porque eles são mais daquela região, eles tem outro tipo de internet, sei lá o quê. Totalmente diferente, nem aí. Aí e aí eu pensando, pensei... né? Se fosse a mulher brasileira, já tinha dado esparrame lá, né? Já tinha feito o estrago. Meu amigo, o mundo tá caindo, você tá aí no celular. Como é que é isso aí, compadre? Não vai ficar assim, não. E aí eu vi aquelas mulheres, aquele monte de roupa, tudo fechado, aquelas coisas todas, aquela opressão, né, que a gente vê, sente muito de perto, e o quanto elas precisam de Deus. E aí eu falei, não, agora é que eu preciso me aproximar dessas mulheres o máximo que eu puder, porque elas precisam conhecer um Deus que faz toda a diferença na vida, que é Deus de liberdade. Nós olhamos algumas pessoas com uma expressão de terror. Eu lembro muito de um senhor, eu não sei se ele era japonês ou chinês, mas eu lembro que ao explodir, ele abaixou e ficou assim de cócoras, né, com um olhar assim vidrado, tremendo, né? E eu pensando, ele vai ser atingido, né? E paralisado. E essas expressões de terror, né, depois pensando, eu falei, o medo de morrer é porque alguns pensam que acabou, não sabem para onde vão, o que tem. E eu fiquei imaginando, poxa, nós sabemos do destino daqueles que não têm Cristo Jesus, né? E o inferno é algo que deve gerar um terror muito maior, né? Então, a compaixão de olhar, né, as pessoas com medo de perder as suas vidas, e a gente, puxa, elas precisam ouvir de Jesus Cristo, né? Então, em vez de, às vezes, o medo paralisar, é o desejo de, não, elas precisam, enquanto vivas, de ouvir a Jesus Cristo, né? E Juliandra, aquele medo que eu tinha de ela vai desanimar, ter medo, não. A compaixão fez que o medo fosse suplantado, né? É aquela velha, o velho versículo, né? O amor espanta, lança fora todo o medo. Todo medo, né? Então, assim,
em si, você já sabia, eu sei para onde que eu vou. Se acontece qualquer BO comigo, eu sei onde que eu vou. Mas só que essas pessoas aqui estão à mercê do diabo, né? Porque Exato. não tiveram a oportunidade de falar. E olha para aquele lado que vocês estão, essa região do leste europeu, o lado muçulmano vem crescendo igualzinho, né? Vem a região ali na Romênia, né? Bom, a história da Romênia, né? O avanço dos turcos otomanos, as guerras, isso faz parte da história da Romênia, né? Mas a parte do leste ali da região de Constança, você tem muitos imigrantes turcos, né? Você tem ali comunidades muito extensas. Então, o que ocorre é que ali o crescimento do muçulmano tem sido muito grande. E, aliás, no mundo, né? O povo muçulmano tem crescido muito, né? E às vezes as pessoas reclamam dos refugiados e reclamam, poxa, mas veja, eles estão vindo até nós também. Então é uma oportunidade de, seja o muçulmano se adentrando no Brasil, seja o muçulmano adentrando em certas regiões da Romênia, nós precisamos, como igreja, avançar e recebê-los para que eles conheçam a Jesus, né? Eu vejo às vezes muito medo, não, porque os muçulmanos vão tomar conta. Veja, as escrituras são claras, as portas do inferno não prevalecerão quando a igreja avança. Ponto. Então, assim, mas a cultura... É igreja, é a palavra de Deus, é a gente exercer misericórdia para com eles. Mas eles podem nos perseguir, podem fazer aquilo. Gente, muçulmano, nós na Turquia fomos tão bem recebidos. Sabe, no hotel, a pessoa viu que nós éramos brasileiros, começou a falar de futebol. Um camarada que leva as malas, né? Sentou na nossa cama do hotel para conversar e queria que nós... foi assim, de outro Ainda mundo. pediu gorjeta no final. Sentou para bater papo e queria que nós fôssemos até a casa dele para Ele cearmos. abriu o celular, mostrou a foto da esposa, dos filhos. Não, mas eles precisam te conhecer. Vocês precisam ir lá. Então, sabe, às vezes a gente cria uma resistência, né, por causa da fé islâmica com os muçulmanos. Eles são pessoas. Também tem o medo, né? Sim. Não é só a barreira ali é um medo do desconhecido. Sim, é fato. E a comunicação, como que é? Vocês falam... Acum vorbim língua romana. Agora nós falamos a língua romena, mas no início era o inglês, né? Assim, o romeno ele se preocupa com a educação dos filhos e é comum você encontrar romenos que falam 1, 2, até 3 línguas, né? Então era comum às vezes a gente encontrarmos caixas de supermercado que falavam inglês. Nas grandes cidades, no interior aí é só o romeno, né? Então, para todo e qualquer missionário, aprender a língua é fundamental, porque às vezes a gente acha que aprender cultura é ter informações sobre cultura, mas para que você possa compreender de fato a cultura, você precisa primeiro viver entre eles, mas conhecer a língua. As expressões do vernáculo de qualquer cultura dizem muito sobre o pensamento, sobre a forma de pensar, e isso então é fundamental. Então, dedicar tempo, seja para onde for, para aprender a língua é fundamental. Veja, imagina eu pregando o evangelho na língua inglesa. Já há um ruído de comunicação. Alguém que vai me traduzir ainda precisa entender o que eu disse e comunicar na língua romena. A espiritualidade já ficou no meio do caminho. Né? Você é um pode... momento... Eu quero, às vezes, usar palavras muito específicas para comunicar algo muito específico para a cultura. Se eu não conheço a palavra, eu posso utilizar uma outra em inglês que não comunique tanto quanto a palavra em romeno. E se o tradutor não for um bom tradutor, que conheça muito bem a língua inglesa, a língua romena e as escrituras, você pode haver um ruído aí. Então, o ideal é que a gente aprenda a língua do local para que a gente possa ser cirúrgico na comunicação do evangelho. E também cria aquela empatia, né? Falar, olha, eles tiveram o cuidado de aprender a nossa língua. Fala sobre isso. Fantástico. Essa empatia, né? Como eles recebem. Quando a gente fala em inglês ou vem e fala em romeno. Lembra da cabeleireira? Isso é muito interessante, né?
Porque se você está numa região mais turística, né, você vai falar para o Centro Velho, né, da capital e tal, eles vão falar inglês com você porque ele vê você como um turista din-din chegando, né? Agora, você está morando no local, você não está no centro turístico. Então, você precisa fazer esse relacionamento com as pessoas. Então, cada vez que você volta na mesma loja, cada vez que você volta no cabeleireiro, e eu fazia isso, eu ia sempre com a mesma cabeleireira, eu ia na mesma loja, tentava ir no mesmo horário. Para conhecer as pessoas. E aí, você chega num dia e fala mais ou menos. Outro dia, você fala um pouco melhor. E então, você começa a se comunicar. A pessoa sorri aqui, ó. E te ajuda. Você falou tal coisa, mas olha, é assim. Ela mesma começa a te ajudar. Né? A primeira pergunta que um romeno vai fazer para você, quando sabe que você é estrangeiro, mas que prato de comida você gosta daqui da Romênia? É a primeira coisa que ele vai te perguntar. Né? Normalmente, as pessoas... O romeno, ele tem aquela coisa do ser o coitadinho. Ninguém gosta muito da Romênia, tem porque, toda a história, de fato, né? o resto da Europa os discrimina, né? Dizem que são ciganos, e todo mundo é cigano, e enfim. Então, ele já tem essa coisa. Então, ele quer saber o que te agrada na Romênia. E muitas vezes ele pergunta, mas o que você está fazendo aqui? Por que você deixou o Brasil? Porque a ideia deles de Brasil é paraíso, né? Então, por que você deixou o paraíso para vir para cá? E aí você tem a oportunidade de dizer, eu estou aqui para amar você. Só isso. Isso desmontou a cabeleireira. Você está me dizendo que vocês largaram toda a vida de vocês, a cultura, trabalho, para me amar? Não faz sentido na cabeça dela. E é aí que precisa entrar Jesus, que liga todos os pontos. O amor de Cristo que nos constrange a dedicarmos a nossa vida em outro país para alcançá-los. Excede todo entendimento. Pois é. Ali, né? Criou empatia. Depois, no inglês, rolou um benchmark ali. Né? Exato. Porque, porque não tem como viver sem um benchmark. Você está ali e fala todo dia, se eu estou te comprando, você está me vendendo. Então, a gente cria... Sim, essa foi uma estratégia mesmo. Então, entrava no mercado, o mesmo mercado, procurava a mesma caixa, a mesma pessoa que ia te atender, para que ela pudesse reconhecer-me, de repente, ter essa desenvoltura de poder conversar, de poder abrir a vida, de poder comunicar, para ter criar uma certa amizade, né? E nisso ali, como é que foi o primeiro contato ali para começar uma comunidade cristã ali dentro do evangelismo que vocês estavam propondo? Veja, a nossa proposta missionária não foi plantação de igreja, né? Então, para mim é algo muito caro. Todo o trabalho missionário ele precisa ser a partir de uma igreja, tá? Seja uma igreja enviadora, né, ou seja uma igreja local. Então, nós nos filiamos a uma igreja local, onde nós queríamos entender como ela funcionava, como podíamos ajudar a desenvolver aquilo que Deus já estava a fazer na Romênia. Veja, a gente precisa Posso parar um Pode. pouquinho? É que nós fomos para lá com a intenção, já tudo certo, de ficar 1 ano na capital e irmos para Constanța, que era uma outra cidade do Mar Negro ali. Nós íamos trabalhar numa igreja e trabalhar numa escola, que foi a mesma que nós fomos em 2016 e 2017. Mas quando chegamos com toda a nossa mudança em 2018, tinha acabado de descer, a gente não tinha cama, não tinha nada ainda. O pastor lá dessa igreja de Constanța veio à nossa casa e disse, em 6 meses a escola vai fechar e eu estou saindo da igreja. Ele estava indo para pastorear outra igreja. E isso mudou todos os planos, Todos. tudo. E é por isso que aí entra isso que o Carlos está Porque falando. aí, então, ok. Então nós precisamos. A nossa saída já era para essa escola, né? Você tinha uma escola lá com crianças, muitas delas não crentes, que Julia André ia trabalhar. E esse pastor já estava formando um centro de treinamento. Porque a maioria dos pastores lá na Romênia, dos líderes, não tem uma formação
teológica, né? Nós temos lá um seminário em Bucareste muito bom, temos um outro lá no meio da Romênia, em Sibiu, mas a oportunidade não são para todos os pastores, e você tem pastores ali mais leigos. Então a ideia sempre foi, através deste instituto, irmos até esses irmãos, né? Então, como é que foi a coisa? Encontramos uma igreja, identificamos ali as necessidades, aquilo que eu ia dizer. Às vezes a gente vai com o intuito de ensinar, mas veja, eu estou entrando na cultura agora. Eu não conheço nada, eu preciso conhecer. Então, me envolver com a igreja local para conhecer os desafios, conhecer o que Deus já está fazendo ali, para que eu faça parte daquilo e possa somar com ideias, com experiências, com conhecimento. Ao mesmo tempo que com a igreja local começamos, né, sim, fazíamos evangelismo nos parques, fazíamos evangelismos no Natal nas colindas, tínhamos todo um trabalho de discipulado ali com a igreja fantástico, mas ao mesmo tempo a equipe da CEPAL Romênia estava justamente trabalhando com essa ideia de uma espécie de um seminário itinerante. A ideia de irmos até o interior, onde estão esses pastores isolados, sozinhos, em regiões que carecem do evangelho grandemente, para que não retirasse o pastor dali e levasse para Bucareste. Porque se isso acontecer, você fecha aquela igreja. Então era, a partir dali, fornecer treinamento, fornecer teologia, fornecer consolo e conforto, porque aquele pastor lá também está sofrendo, sozinho, com muitas dificuldades eclesiásticas. Então, com a nossa experiência, poder dar sugestões, ajudá-lo a desenvolver. E, ao mesmo tempo, né, trabalhar com mobilização missionária, porque a Romênia, no lado oriental, ela é dividida pelas montanhas. Do lado oriental, você tem regiões ali sem nada de igreja, né? Como eu falei, 5% da população só são de crentes ali. O lado ocidental, você já tem igrejas mais fortes, pujantes, né? Então a ideia era sempre com pouca ou nenhuma visão missional. Então a ideia era justamente também estar em contato com essas igrejas, forjar parcerias, para que a gente pudesse ajudar a desenvolver essas pequenas comunidades, né? Não apenas teologicamente, mas também socialmente falando, porque chegamos em algumas igrejas lá, pessoas mais velhas, 3 mocinhas jovens, o sonho de todo e qualquer romeno é constituir família. Mas com quem que essas 3 jovens se casam? Você não tem outros jovens crentes. Ela vai casar geralmente com outro jovem romeno incrédulo e vai trazer problemas para a vida dela. Aquele jovem não vai querer que ela participe do culto, porque para eles nós somos seita lá. Então a ideia também era que, incentivar jovens crentes a gastarem as suas vidas profissionais dentro da Romênia, porque o sonho de todo e qualquer jovem é sair da Romênia, que tem um dos piores salários da Europa. Não é o pior, mas um dos. Então eles querem ir para a Alemanha, eles querem ir para a Itália, eles querem ir para outros países para receber. O próprio entorno ali também não é um entorno bem desenvolvido, né? Ucrânia de um lado, Hungria do outro. A Ucrânia era mais desenvolvida, tanto que assim tinham trabalhos lá, a Palavra da Vida lá, nossa, é uma bênção, né? Agora com a guerra, mas Bulgária é mais pobre que a Romênia, menos desenvolvida. A Moldávia, muito carente do evangelho também e de questões sociais, né? Então, há espaço em todo o leste europeu para se desenvolver trabalhos de evangelismo, discipulado, plantação de igreja, treinamento com liderança, trabalhos sociais. Há muita carência em regiões, né? Conhecemos ali, na parte lá com os turcos, na região de Megidia, o Sali, além de evangelizar e além de fazer o trabalho de discipulado, ele faz um trabalho junto às outras igrejas lá no Ocidente, para levantar recursos, né? Agasalho, tênis, roupas de frio, porque morrem centenas de pessoas por ano dentro das próprias casas de frio. Lá faz menos 19, menos 20 graus. E é tudo por conta de gás também, né? E é o gás, né? Assim, Romênia, nas grandes cidades você tem gás, mas alguns interiores você tem aquilo que a gente chama de soba. É uma espécie de um forno a lenha que aquece toda a casa. Mas ali nessa região de Megidia você tem casebres não preparados para o frio. As nossas janelas lá eram grossas, vedava o frio, e aí você tinha o gás.
Ali, às vezes, você tinha uma telha. E aí você entra na casa dessas pessoas, estão todas assim, envoltas num cobertor. E eu lembro de um vídeo, né? O Sally chegou, a criança animada, tio Sally levantou, e o menino de calça, de um shorts e sem camisa. Então eles não tinham condições. Então o Sally desenvolve um trabalho com os muçulmanos de acolhimento, né? E a partir disso eles conseguem pregar Jesus Cristo. E tem crescido. O trabalho de evangelismo naquela região tem crescido, mas falta o quê? Missionários e muitas vezes recursos. Que bacana. E assim, vocês lá pegaram um período de Covid. E aí? Foi complexo, porque, veja, o nosso trabalho era justamente se deslocar para os interiores. E lá baixou-se alguns decretos e o exército estava nas ruas, você não podia mais circular. E assim, a Romênia tem uma das internets mais rápidas do mundo. Não é a mais, mas uma das. Só que não está em acesso, não é toda a Romênia que tem acesso. Então, muitos dos trabalhos nesses interiores, a gente precisou dar uma pausa, né? Mas aí começou-se então um trabalho online com igrejas locais, né? com quem se podia fazer treinamentos, ocorreram também. Nós tivemos oportunidade daí, em parceria com uma missão inglesa, a Simple Mobilizing, a também fazer trabalhos de traduções de curso, a ministrarmos online em Portugal. Então, assim, nós tivemos a oportunidade de algumas outras estratégias, né? Mas e um acolhimento, de um discipulado, de um cuidado para com os locais, né? Porque é uma região de muitos idosos e sem família. Por outro lado, na nossa igreja, que é uma igreja pequena, com poucos músicos, né, a música era feita com pessoas diversas, mas aí cada um na sua casa não tinha como você pegar o violão de um com o piano do outro, a voz do outro. Não tinha. Só que na nossa casa, a gente tinha eu, Carlos, a Ana Júlia e o Davi, e a nossa casa ficava responsável por vários dos cultos pela parte de louvor, porque só a nossa família já dava conta. E foi muito legal, porque foi um período também de muito aprendizado da língua e da música romena para ajudar a nossa igreja nesse momento de culto. E jovens, por exemplo, eu lembro lá, agora o Cristi, graças a Deus, casado, né, mas era um jovem, solteiro, ama a igreja, precisa estar com pessoas, de repente não podia sair de casa, né? E pessoas sozinhas entrando em depressão, né? Isso que eu falei. Aí foi um trabalho de cuidado online, mas que assim ajudar essas pessoas a perseverar. Então a igreja começou de modo online até que a gente pudesse novamente transitar livremente. Mas vocês pegaram Covid? Como é que... Foi difícil. Eu fui internado, eu e Juliandra pegamos Covid assim na mesma época, né? Eu tive um resultado, um exame que confirmou antes. E quando começamos, e lá tem um médico de família que te acompanha. Se você não tem tudo que você for fazer, primeiro é médico de família. E ela ficava ligando para a gente. Home care, né? É. Então eles iam até a sua casa, porque você não podia sair. E o que aconteceu é que eu fui internado com Covid, porque já o meu pulmão estava sendo contaminado. Juliandra também foi levada a um hospital diferente, porque ela precisava passar por confirmações. E aí foi o duro, porque os nossos 2 filhos, né, ainda adolescentes à época, ficaram sozinhos. E a cena mais difícil para nós é os 2 entrando na ambulância, olhando para a janela do nosso apartamento e os 2 nos olhando. Aquilo machucou. Até agora eu me emociono, porque a nossa filha, naquele momento, Deus guardou e ela cresceu. Ela precisou cuidar do irmão. Graças a Deus, alguns irmãos circulavam e deixavam coisas dentro da porta, porque não podia entrar nem nada. E seguraram a barra, né? E Deus foi cuidando. E a igreja, nesse período, deu suporte? Sim, ela dava o suporte. A igreja, assim, sempre apoiando. Meus irmãos, é o que eu falo. Igreja Batista Vida Nova, amo vocês de paixão lá em Jundiaí, mas o acolhimento que eles nos deram lá, o cuidado que eles deram conosco, foi algo assim que
É por isso que o meu coração está lá. Somos membros até hoje, estão nos aguardando o retorno, porque foi uma conexão muito profunda. Mas por questões legais, não podia se entrar. Então sempre deixavam alguma coisa. Nossos filhos foram cuidados, ainda que à distância, deixavam na porta, batiam. Então não faltou alimento, não faltou nada. Então o cuidado de Deus nesse período, é o que eu falo, a gente vai lá com a pretensão, às vezes até orgulhosa de falar, estou indo lá para ensinar. Mas eu vejo que nesses 3 anos, Deus nos ensinou, com a igreja romena, um espírito de família, um espírito de corpo, que não que a gente não conhecia aqui no Brasil, mas Deus aprimorou, Deus aprofundou o que é a vida em corpo na Romênia. Então a gente é muito grato a Deus por esse período lá. Nesse período que vocês estavam internados, eles conseguiam contato com vocês ou não? Não? Não, daí o que aconteceu? No mesmo dia, era aniversário dele. No dia seguinte era o meu. Aí veio a primeira ambulância, me pegou. Veio a segunda ambulância, pegou ele. Só que ele já tinha confirmado que era. O meu, eles tinham feito o teste na sexta-feira, isso era um domingo. Tinham feito o teste na sexta-feira e ainda não tinha saído o resultado. Então me levaram para um outro hospital, que não era um hospital de Covid, que ainda eu ia ser atendida lá, fazer novamente o exame. Então, enquanto isso, ele tinha ido já para esse hospital, já foi internado, tal, e eu fiquei lá o dia inteiro, e nevando, e eu lá. Que era um hospital terrível. Era um dos Você tem piores noção? da Romênia. Eu fui para um hospital particular que o governo subsidiou. Mas a Juliandra foi para os piores hospitais. Ela ficou numa situação assim terrível lá. Aí eu fui vendo só a bateria do meu celular acabando, nem água eu tinha. Imagina, eu estava com febre e nevando e eu não tinha água para beber. E aí, depois de todo o atendimento e tal, eu falei assim, olha, a gente não pode segurar você aqui, porque é um hospital de Covid, a gente tem que esperar não sei o quê. Tá confirmado que né? Então, assim, você vai ter que ir para casa. Aí eu falei, tá, mas eu não sei nem onde eu tô, porque vocês me trouxeram de ambulância, agora eu preciso saber para onde eu vou. Não, mas eu falei, não, eu não posso, eu tô com Covid, eu não posso nem pegar Eles metrô. não podiam legalmente dispensar a Juliandra. O protocolo dizia que se for confirmação e ela poder voltar para casa e esperar a período em casa, é a ambulância que leva, porque ela tem que pegar transporte público e ia contaminar uma série de pessoas. Mas o nível daquele hospital era esse. Se vira. Aí foi diminuindo a bateria. Me colocaram num negócio de campanha, aquelas coisas tenda do exército, me enfiaram lá. Tudo bagunçado, sangue por todos os lados. Eu tirei foto disso, cheio de sangue. E um monte de tubo de oxigênio, assim. E o rapaz ainda falou assim, fica lá no fundo, perto do aquecedor. Eu falei, mas o aquecedor está do lado do oxigênio, o negócio. Aliás, 3 hospitais explodiram na Romênia por conta dessa falta de cuidado de oxigênio e coisas elétricas. 3. Então, eu voltei. E ainda tem gente que reclama do SUS. Então, eu fiquei lá. Eu falei, gente, vamos esquecer aqui, porque eu estou sozinha, não tenho mais o que fazer, agora não tenho mais bateria, não tenho mais o que fazer, o Carlos está internado, e aí? Vou esperar, né? Até alguém aparecer. Aí, alguém abriu ali, me colocaram numa ambulância de novo, me levaram para casa. E eu fui piorando. Mas ele já estava no hospital, eu falei, eu não vou sair daqui, não. E eu fui piorando. Quando ele voltou para casa, eu olhei para ele e falei assim, pode chamar a ambulância, minha vez. Aí eu fui. E aí minha filha falou, acho que agora eu não aguento mais, pai, agora eu vou desmoronar. Tadinha, foi difícil. Segurar ali. Segurou, ela segurou. Mas graças a Deus deu tudo certo. Quando tem o propósito, Deus tem um propósito, por mais que, como a gente falou antes de ontem, dos altos e baixos, tá guardado na mão dele, Sim. certo do que vai acontecer e vai passar, porque esse foi só um dos perrengues que vocês tiveram por lá. Sim, Um dos. Um dos. Um dos. Mas é isso, meu irmão. Às vezes a gente pode não entender. E aí é que entra a fé de conhecer a graça de Deus, as Escrituras, saber que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. E de fato é assim. Né? As circunstâncias, né? Pedro vai falar isso, Tiago vai falar isso, de que a gente não deve se entristecer ou temer essas circunstâncias difíceis, porque é ali que Deus vai trabalhar a nossa própria fé, a nossa perseverança, a fim de que no final tudo redunde em honra e glória ao Senhor. Amém. Então é dele, por ele e para ele, né?
E se a gente compreende isso e começa, não é fácil. Não vou dizer que a gente não fica com medo, que a gente às vezes não bate aquele, mas é trazer essas verdades o tempo todo à mente, ao coração, e passar pelas situações se torna suportável de fato. E aí quando Deus ministra, quando Deus dá o escape no momento oportuno, aí a gente, óbvio, reconhece e a gente aprende para uma situação, quando vier futura mais complexa e complicada, a gente conseguir passar com um pouco mais de tranquilidade. Então Deus está sempre a trabalhar. Na época que vocês estavam lá, cada mensagem que a gente recebia, né? A minha mãe até brinca, assim, a gente fala assim, gente, alguém manda o Carlos voltar pro Brasil, porque Verdade. a gente acaba ficando, né? E eu assim, eu estava dividido, porque eu começando, né, ter assim, a minha doença piorando, tentando várias, assim, os médicos são muito solícitos, tentando várias medicações, até que ele chegou a um ponto e falou, olha, você precisa de uma medicação biológica, né? Mas olha, você como estrangeiro, não sei, assim, o governo não tem, os romênios mesmo não tem para todos, tem uma seleção aqui, tentou e não conseguiu. Só para quem não entendeu, você teve Covid, você já tinha um problema de saúde? Sim, Como foi? eu tinha uma doença autoimune, mas que ela não estava manifesta, ela estava assim, eu tinha algumas inflamações nos olhos, mas medicações simples resolviam, né? Uma inflamação nos olhos, não tinha um diagnóstico fechado. Era algo reumatológico, mas que se manifestava com uveites, esclerites nos olhos. Só que nesse período lá eu comecei a desenvolver a espondilite anquilosante e algo que não é muito comum, o Crohn, as duas juntas. Então eu desenvolvi a espondilite e o Crohn. E a espondilite estava sendo mais, estava conseguindo segurar lá com as medicações. O problema é que o Crohn começou a desenvolver de forma tão severa que eu tinha de 6 a 7 diarreias sanguinolentas lá na Romênia. E estava cada vez pior. Então eles tentaram até azatriopina e tal, e o meu fígado não estava suportando as medicações. Então eles me sugeriram uma medicação biológica que aí eu teria que pagar e era muito caro lá. Eu precisava de 2 doses ao mês e aí eu tive que, então aí a missão interveio e falou, não, está na hora de vocês retornarem e tratarem, né? E aí eu tenho um gasto de R$32 mil ao mês, eu não, né? O plano de saúde. E então agora eu tive algumas complicações, passei por 2 cirurgias, uma em janeiro, agora uma há 1 mês e meio atrás, aproximadamente. E a ideia agora é tentar estabilizar a doença, ver se eu vou conseguir ela entrando em remissão, tentar com as medicações comuns de novo, para tentar voltar para a Romênia. Né? Se esse plano não der certo, talvez um plano B, é tentar via SUS, fazer um requerimento de adiantar 6 meses de tratamento para tentar fazer esse tratamento lá. Haveria outras alternativas, né? Para você terminar esse tratamento aqui, demoraria mais ou menos quanto tempo? Assim, em tese, os médicos, o primeiro médico me disse, você casou com a medicação, você vai precisar disso pro resto da vida. Mas eu estou já estabilizado há um tempo. Tanto que aconteceu? O plano de saúde atrasou a medicação 1 mês. Eu já estava ficando com medo, né? Porque atrasou algumas outras vezes e assim, passava 3 semanas, o meu olho atacava. Depois disso, aí atrasou mais 1 mês e eu falei, e aí entrou a cirurgia, né? Aí os médicos, não, então agora aguarda, porque senão vai abaixar demais a imunidade. Então eu estou quase há 2 meses sem a medicação. Eu não tive ataque nos olhos. Estou começando a sentir agora o intestino. E eu estou fazendo uso só da mesalazina. Então é assim, há uma esperança de uma remissão e ela segurar? Pode ser que realmente eu fique casado com a medicação, como o médico disse? Sim. Então, a gente está pensando agora em... A vinda no Brasil foi para estabilizar. Né? Estabilizar o meu corpo. Uma vez estabilizado, agora é adotar estratégias. É possível retornar à Romênia? Vai precisar da medicação? Ok, como que nós vamos conseguir? Né? Tanto a Itália como Portugal são signatários de acordos bilaterais em que você consegue, via SUS, o fornecimento dessas medicações gratuitamente.
Só que eu precisaria ser residente ou na Itália ou em Portugal. E aí o médico lá da equipe que cuida do meu caso disse que há uma possibilidade, sim, de fazer pedidos de adiantamento da medicação e você leva como consigo, passa um período lá, depois você tem que retorna, pega mais um tanto e retorna. Então, estamos estudando os meios, mas primeiramente é estabilizar a doença. O que eu e Juliandra nos acordamos e temos orado com o Senhor é o seguinte, veja, agora voltar ao Brasil foi muito difícil para os nossos filhos, para nós também, mas eles passaram a transição da infância para a adolescência lá. Eles criaram os vínculos lá, os amigos, né? Foi a primeira vez que eu vi minha filha chorar, aquele choro profundo de alma, né? Isso me abateu profundamente. Então eles estão terminando agora o colégio, né? A Júlia se formou agora no meio do ano. O Davi também. A gente quer esperar o Davi terminar agora o ensino médio e encaminhar a vida dele para que a gente possa, então, voltar agora com um novo planejamento. Porque a Ana Júlia, agora sendo maior, para voltar para a Romênia, ela precisa de um visto à parte. Antes, entrávamos com o visto de reintegração familiar. Agora não, ela é a maior de idade, né? Ela está pensando ainda no que fazer, tem uma possibilidade de talvez entrarmos com a Romênia para estrangeiros, tem um programa de universidades gratuitas, né? Está a pensar, quem sabe ela volte antes. Então, temos a igreja, temos todo mundo lá. Então, a gente está agora estudando o momento certo para como fazer isso. Porque também não adianta eu voltar para a Romênia, largar o tratamento e ter que voltar dentro de um ano por conta do agravamento. Então, estamos aguardando no Senhor as respostas de como articular isso. Mas é o nosso desejo de retornar. A nossa igreja, antes de sairmos da Romênia, nos deu um relógio com uma foto, né, da igreja. E eles disseram assim, isso aqui é para que vocês não esqueçam de que nós estamos contando as horas para o retorno de vocês. Uau! Então, assim, fazemos parte do corpo lá da membresia, estão ainda no rol da liderança da igreja e estão tendo contato frequente, dando os updates de como está a situação e eles nos aguardando. E tanto eles estão tranquilos, a gente também entendeu, a gente na hora não queria entender, mas é o tempo de Deus. Esperamos 10 anos para ir para o seminário, lembra? Isso já nos ensinou muito. Então, eu queria já estar pegando o avião saindo daqui, de Uberlândia para lá, não para São Paulo. Mas Deus sabe o que está a fazer. E a gente tem entendido que em todo esse processo, Ele nos usa como quer, com as pessoas que Ele deseja, de formatos completamente diferentes. Então, apesar de não ser, mas não era aquilo que era o meu plano A, o meu plano B. Deus não tem plano A e não tem plano B. Ele tem o plano dele, né? E faz do jeito dele. Então, tem sido uma bênção também estar aqui, tem sido uma bênção para algumas questões familiares que nós temos vivenciado, para o seminário, para o discipulado que tem sido feito lá no Palavra da Vida, pela mobilização desses jovens que têm ouvido falar da Romênia, que têm conhecido a Romênia e têm desejo, inclusive, de conhecer. E olha, a gente é muito grato, quero deixar claro aqui, a Palavra da Vida nos recebeu, nos deu espaço, então tenho lá discipulado, tenho cuidado lá de um dos setores, tenho dado aulas no seminário, no curso do CLD. Dessa última conferência missionária, 30 alunos do CLD, que em tese não são os vocacionados, né? Não são alunos do seminário, são de um curso de um ano preparatório, um ano de gap antes de ir para as universidades, para se fortalecerem na fé. 30 alunos levantaram as suas mãos pensando em missões. Então, é uma oportunidade de agora influenciá-los, mostrar o campo do leste europeu, incentivá-los agora a ir ao seminário. No seminário, dando a aula agora lá também, de conhecer os vocacionados, poder, então, se Deus não nos permite estar agora na Romênia, ou até mesmo, de repente, não somos nós que vamos retornar, mas treinar vocacionados para que lá estejam, amém. Não, e sem falar assim, vocês também mudou um pouquinho o eixo, né? Porque muita gente vai para a África, né? De repente vocês estão no leste europeu,
uma área que de repente é desconhecida para nós. A gente olha, é que o Brasil aprendeu, né? Eu não falo isso com pesar, né? É como foi a história se desenvolvendo, né? O Brasil aprendeu muito a ser assistencialista, né? Então nós olhamos países como a África, né? E que ainda precisam sim de missionários, mas a África tem exportado muitos missionários. Ali nós tivemos muito conhecemos ali da região de Os quenianos. Os quenianos. Tem muitos quenianos na Romênia. Então, assim, ela precisa, né, o mundo todo precisa, mas o continente com o maior número de igrejas, de evangélicos hoje é a Europa. A Ásia tem mais, menor. A Ásia tem mais. A China começa a exportar gente. É inacreditável, né? E óbvio, a gente sabe das perseguições na China, né? Mas a China já envia missionários. A Coreia do Sul, uau, tem crescido. Coreia do Sul, assim, exponencialmente. fiquei sabendo que é um boom lá, né? Sim, né? E a Europa, que foi o berço do protestantismo, hoje em termos de proporção, é o menor continente, o continente com o menor número de igrejas e crentes. Então a Europa tem os seus desafios, né? Muita gente acha que missionário vai lá para turistar. Não conheço todos, mas missionários sérios, missionários precisam de um sustento que é muito maior. É de fato, é mais complicado, mas necessita. Nós temos lá um irmão, o Humo, que estudou no Palavra da Vida, ele conta das dificuldades do evangelismo na Romênia. Crianças, na Alemanha, há crianças ali que você vai falar de evangelho alguma coisa, elas não risaram na sua cara, porque o cientificismo já é muito conhecido, a base é a ciência, é o evolucionismo. Você não tem, por isso que se chamam, né, a Europa pós-cristã. Então você precisa, e igrejas que estão morrendo. Então pessoas, missionários que vão fortalecer as igrejas e ajudar as próprias igrejas a expandir. Então há espaço para plantar igreja, treinar líderes, há espaço para você ajudar igrejas a desenvolver. Então você precisa de educadores cristãos, você precisa de pioneiros, você precisa de uma série de voluntariados na parte de assistência. Então você tem assim grandes oportunidades para a Europa. Agora os desafios, né, que a Romênia é léu, a moeda, não é tão forte quanto o euro. Agora países como a Itália, a Alemanha, Portugal, eu sei que é pesado para o Brasil, mas são pessoas que são países que carecem do evangelho. A Romênia é laico, né? Sim, porque a Romênia faz parte da União Europeia, embora economicamente não tenha adotado ainda o euro. Então, toda a União Europeia ela preza por essa liberdade religiosa, né? Então, a Romênia, a maioria é de ortodoxos. Você vê ali, sim, os muçulmanos crescendo, mas é o país que, como eu falei, é o maior número de evangélicos do leste, 5%, não é nada, né? Mas existe. Nas grandes cidades, nós não tivemos muito problemas assim, um ou outro que nos xinga, alguma coisa assim, porque para eles nós somos seita. Mas nos interiores a conversa é outra. Porque o poder político em muitas dessas cidades é a ortodoxia. Não são todos os padres, mas tem muitos padres mal intencionados que inventam mentiras, né? Eles estão aqui para aliciar crianças, eles estão aqui para fazer práticas sexuais com crianças, né? Então, existe ali, e aí quando um crente se converte nesses interiores, ele vai para onde? Porque o único comércio que tem ali naquela região passa a não mais vender para ele. A igreja ortodoxa, alguns, né, como eu disse, não dá para generalizar, mas começam a ameaçar a exumar os entes queridos ali do cemitério que é administrado pela igreja ortodoxa. Começam a ameaçar a não mais enterrar os entes se vierem a falecer. Então eles acabam se tornando párias ali. Então por isso que a gente precisa de um trabalho muito grande de mobilização missionária para amparar esses queridos irmãos, para que ali permaneçam e a gente consiga formar um núcleo para que a igreja se desenvolva a partir dali. Porque se esse irmão também se converte, a gente tira dali para recebê-lo, a gente
não desenvolve aquela região. Né? Entendi. E para te ajudar financeiramente, como tem Pix, que a gente Sim. passa- Vocês podem procurar. Nós somos também missionários da CEPAL. Aliás, nós estamos aqui servindo no Palavra da Vida, mas nós somos missionários também da CEPAL. Estamos vinculados à CEPAL. A CEPAL foi a responsável de nos enviar para a Romênia. Então, se vocês entrarem no site da CEPAL, vocês vão encontrar o nosso nome, né? Carlos Eduardo Schulz, Juliandra Torelli Schulz. Mas nós temos o nosso Pix, né? Que é o meu número do CPF, né? 300-251-16843, ou entre em contato. Mas antes de enviar a oferta, alguma coisa, queremos conhecer você, caro irmão. Queremos nos relacionar com você. Nós temos uma lista de transmissão no WhatsApp, a gente coloca os nossos informativos, então vocês podem acessar o nosso e-mail também, schulz.adv, vou soletrar, schulz.adv@hotmail.com. E ali você consegue acesso a nós e a gente vai ter o prazer de conhecer vocês. Vai aparecer em algum cantinho aqui. lugar Que- que a gente já conseguir colocar primeiro, vai dar Vamos ver se a certo. gente consegue. Mas vai aparecer. Né? Entre em contato aqui também com a Igreja dos Irmãos, o pastor Samuel, o pastor Sebastião também poderá fornecer os nossos contatos. Muito bacana. Pessoal, a gente está chegando ao fim, né? Prazer ter estado aqui. A gente quer agradecer demais a participação de vocês, que abriram o nosso podcast. Olha só que privilégio, hein? né? Ainda sem nome. Cobaia ainda. Não temos o nome ainda, mas por favor, Ainda sem divulguem o nome canal. e sem patrocínio. Tem que ter Vamos lá, patrocínio. gente. Se quiser Mas patrocinar. muito obrigado mesmo por Prazer é nosso. contar um pouquinho, né, da história. Tem muito mais gente Sim, sabe, temos. mas já deixa a gente até... Eu me sinto até um pouco inútil, você quer saber? Não, meus irmãos. Dá uma Me sinto um sensação pouco- de- Dá uma sensaçãozinha que eu não tô fazendo Não, nada. é porque ele assim, poxa, ele falou da Romênia. Eu fiquei falando, me deu vontade de ir lá. Meu irmão, é aquilo que nós queremos fazer uma viagem pontual, se possível, neste final de ano, se não no próximo, né? O irmão pode nos ajudar financeiramente, mas se conseguirmos, por que não visitar? Vocês serão extremamente aceitos, bem-vindos lá, conhecer a realidade, sair para evangelizar ali com a igreja, serão muito bem-vindos. Nossa, porque Muito o bem-vindos. campo missionário é um campo muito grande, né? Muito. A gente começa ali com o vizinho, né? De repente eu não estou lá na Romênia, mas eu estou com o meu vizinho. É isso que eu ia falar, se sente inútil. Minha irmã, o campo missionário é onde nós estamos, né? A vocês que trabalham, né? Puxa, você passa a maior parte da sua vida no mercado de trabalho, pense nisso. É ali que é o seu campo missionário. E vocês foram a corda que nos seguraram lá, por meio das orações, das contribuições. O meu trabalho de Juliandra só foi possível por causa da igreja aqui dos irmãos. Porque vocês não foram inúteis. O trabalho de vocês no Senhor não é em vão. Pode parecer, né? Nossa, a vida missionária e tal. Era tão dificultosa quanto aqui. Estávamos conversando com o irmão Gilberto, lá, contando as histórias. A vida da igreja ela é de desafios, né? Seja no campo missionário ou seja na igreja local. Né? Então, não desanime não, minha irmã. O trabalho da irmã, o trabalho do irmão aqui em Uberlândia, ele é tão fundamental quanto o trabalho do missionário nos campos. É a igreja. Não, trabalho é que não vai faltar. Não falta. Né? Assim como vocês, eu sei que lá na Romênia também. Alguém fez pegadinha com vocês lá ou não? Fez. Para fechar, vou contar essa. Né? Tentando aprender a língua, aquela coisa. E o irmão Adi Bratocin, muito brincalhão, chegou para mim. Então, quando você terminar de conversar com um irmão, alguém, né, diga a ele, Deus abençoe. Quer aprender? Quero. Então, Dumnezeu să vă binecuvânteze. Como é que é? Dumnezeu să vă binecuvânteze. Ok. Aí eu comecei a falar com os irmãos, né? Dumnezeu să vă binecuvânteze. Aí o pessoal gargalhava e gargalhava. Na nossa igreja, as crianças, quando eu disse isso a primeira vez, começaram a rir. Eu falei, aí eu fui aprender a língua e não é Dumnezeu să vă o să te binecuvânteze.
É Benecuvantese. O que ele me disse foi o seguinte: curantese é que Deus te dê uma descarga elétrica. Que cai um raio em cima do irmão. Então eles são muito assim de fazer Bonzinho, piada. pessoal, velho. São. Bonzinho. Mas é divertido. Não, muito bom. Se você gostou da nossa conversa, não esquece de deixar o like. Esse não é o canal oficial, né? Como foi de última hora, a gente ainda vai criar um canal, mas enquanto não, curte, compartilha e comenta se gostou, né? Sabe o joinha? Vai lá, aperta o joinha lá. Não custa nada. Não custa o joinha ou não joinha, né? Dá o feedback para Isso, ver fala, o que precisa devemos melhorar. melhorar e compartilha, porque a nossa intenção é levar a palavra através do podcast, dessa ferramenta, né? Atingir pessoas para conhecer da palavra de Cristo, pessoas que estão no campo missionário, Despertar, né? E o despertar para isso. Inúmeros países que precisam do evangelho, que falam língua portuguesa, Portugal, muitos países da África. Então, Macau, na China. China, tem um país chamado Macau que tem língua portuguesa, gente. Peraí, só um pouquinho. Vocês falaram, lembra qual foi a pergunta que a moça lá da Romênia falou para vocês? Qual é a comida romena que vocês gostam? Vocês não falaram. Eu sei. Qual que é a sua? Zakusca? Zakusca, do que é feito? Normalmente de berinjela, mas são vários legumes, assim, é uma mistura... É tipo um ratatouille? Não, é único. Só saberá se for. Exatamente. Só se for. Quer conhecer, meu irmão? Vamos lá. Bora lá. Para a gente terminar, uma frase em romeno, para que a gente possa aprender. Vamos tentar falar, Rutinha? Vamos. Será que dá? Será que sai alguma coisa? Que frase nós poderemos... Pecurando. Não. Pecurando. Pecurando. Pecurante. Pecurando. Pecurando significa até logo. Pecurante. Tumenezeu, Savá, Benecuvantese. Deus abençoe vocês. E não é concorrente de elétrica, não. Não. Obrigado, pessoal. Fique com Deus. Até mais.